Olá, Agostinho Brito da UFRN para mais um vídeo aula de programação em C++. Mas nessa videoaula a gente vai tratar sobre o conceito de uso de gabarito em C++, mas dessa vez a gente vai tratar sobre o uso de gabaritos de classes. Nós temos outra videoaula aqui produzida na sequência que trata de conceito de gabarito em si e de como lidar com gabaritos de funções. A gente vai ver nessa oportunidade como trabalhar com gabaritos de classes. O que vem a ser um gabarito de classe? É assim como um algoritmo que você cria, né, uma determinada função, você pode precisar de criar uma classe genérica, né, para fazer algum tipo de operação. Por exemplo, você precisa criar uma classe para lidar com listas de elementos e qualquer tipo de elemento. Eu quero criar, por exemplo, uma lista de inteiros, uma lista de float, uma lista de matrizes, né, uma lista de imagens, uma lista de motores, né, de uma classe motor que eu tenha criado. A implementação é genérica. O conceito de lista em si, de que é uma sequência de elementos ordenados, né, ou guardados na memória com determinada sequência, ele é genérico. Então, uma classe que faça isso é uma classe genérica que pode seguir a ideia de um gabarito. E como funciona? Funciona igual ao uso do gabarito para a classe. Você precisa usar a palavrinha reservada template antes do nome da classe que você está criando e em seguida a definição da classe. Novamente, assim como no uso das funções, dos gabaritos de funções, essa declaração template type name t, ela influencia somente a declaração da classe que vem aqui embaixo. Se após essa classe você tiver algum outro tipo de função criado, algum outro tipo de classe, ela não será influenciada pela declaração do gabarito. Então o gabarito está dizendo só o que vem abaixo é gabarito, o restante não é. Ou pelo menos eu não dou garantia de que seja. E aqui o que eu tenho? Uma classe alô que está trabalhada ou está implementada na égide do conceito de um algoritmo genérico usando o tipo de dado T. Então, onde tiver esse tipo T, no momento em que você criar uma classe com esse gabarito, ela será instanciada e todos os valores de T serão modificados para o tipo de dado que você está fornecendo. Por exemplo, né, eu tenho aqui duas implementações da classe alô, uma classe alô com gabarito inteiro e uma classe alô com gabarito float. O tipo de dado T que será substituído nessa construção aqui será o tipo int. Nessa outra construção, o valor do T que aparece aqui será float. Então, todas as ocorrências do T maiúsculo dentro dessa sua implementação serão substituídas por esse tipo que você fornece. Uma vez feito isso, aqueles dois objetos, alloInt e alloFloat, passarão a funcionar como sendo instâncias dessa classe allo com gabarito inteiro e da classe allo com o tipo de dado float, com gabarito float. AlloInt e AlloFloat são objetos da mesma classe? Não! Eles não são objetos da mesma classe, são objetos de duas classes diferentes. Então, quando você cria isso, o compilador cria duas versões, né, da classe. Uma allo, onde lida com inteiros, e outra allo que lida com floats. É bem importante prestar atenção nisso, porque são tipos de dados diferentes. Embora o algoritmo seja o mesmo, o nome da classe possa parecer idêntico, eles são tipos diferentes. E olha, as funções que você vai executar, as funções membros da classe, elas vão se comportar conforme o tipo de dado que você forneceu. Vamos praticar, né, uma ideia de gabaritos de classe, né, para a gente entender, né, como funciona essa sequência. Né? Deixa eu pegar aqui um gabaritozinho. Achei. Aqui. É uma implementação da classe allo. E nessa implementação da classe allo, a gente tem a definição da classe e tem as implementações dos métodos. Uma coisa que você tem que prestar atenção sobre a forma da implementação dos métodos é que o seguinte, ó, assim como nós dissemos que as implementações das várias classes elas são feitas, né, a declaração e a definição da classe, ou seja, a declaração como um todo e a implementação dos métodos da classe normalmente são feitas em momentos distintos, em pedaços distintos do código, para ficar fácil de você focar a tua atenção somente naquilo, ao invés de deixar tudo implementado aqui dentro, que não fica legal, né? Não fica esteticamente agradável para quem vai programar. No caso dos gabaritos, a gente coloca isso separado também. Então, um cuidado que precisa se ter
é que, como a gente falou, que o template só influencia a classe ou função que vem imediatamente após dele, para cada implementação da classe, para cada implementação de classe ou método, você tem que colocar o template em cima e o template em cima também. Então aqui eu tenho uma implementação da classe allo, que é a declaração da classe, e aqui a definição do construtor da classe. Então eu tenho que colocar um template e um template aqui também. Só prestar atenção como você chama o conceito do template. O template, ele vem para uma classe com gabarito especificada da seguinte forma. Você coloca o nome da classe quando você quiser implementar um dos métodos da classe, seguido do parâmetro menor e maior com o tipo de dado dentro. O que significa isso? Significa que a sobrecarga do construtor allo no escopo da função allo com o gabarito t. Tem que ser feita essa construção, que é para que o compilador reconheça que essa implementação que você está fazendo é a implementação da classe com esse gabarito. Tá? Então agora sim, vamos praticar os conceitos de gabarito de classe. Deixa eu pegar aqui meus terminais e minha IDE para a gente discutir. Eu tenho aqui a classe allo, que ela está influenciada pelo type name t, pelo gabarito que eu vou criar. Então tudo que tiver t no meio, esse t maiúsculo, será substituído pelo tipo que eu forneço. E eu tenho dois métodos, o método allo, que é o construtor da classe, e o método getX, que vai retornar um x que eu forneci, né, aqui no construtor. Então, o tipo genérico, né, do construtor da classe, a implementação do gabarito. Perceba que eu sempre tenho o type name antes, template type name. Classe allo com gabarito t, com a implementação do método allo, né, do construtor. Classe allo com gabarito t, com a implementação do getX, retornando o tipo t. Isso tem que ser feito com bastante detalhe. Do jeito que o protótipo está aqui, você vai ter que lançar o protótipo na implementação daquela função membro. E aqui tem a construção da classe. Allo int de 3 e 4 é o objeto, o elemento que você vai criar para a tua classe com gabarito. E feita a criação do objeto, o objeto inteiro, você agora pode chamar a função tranquilamente, que o objeto vai funcionar, né, naquela sua construção. Se você quiser criar uma outra construção, ao invés de ser inteiro, ser, por exemplo, double, você pode fornecer os tipos em double 3.2, 4.5. Vamos copiar aqui a linha do jeito que ela vem. Ó. E agora a minha função é allo double. Deixa eu salvar a função. Vamos compilar. G++ gabarito classe .cpp -o gabarito classe gabarito classe. É bom quando não dá erro na compilação, né? O programa sai limpinho. 3 e 3.2, né? A construção aqui ficou direitinho, né? 3.2, 3.2, o valor de x aqui e o valor de x nessa outra posição. Funciona que é uma maravilha, né? O processo da construção do gabarito em si, das classes que lidam com gabaritos. Então é simples o uso de gabarito, mas tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção com o uso de gabaritos. Duas coisas, né? Uma não vou, né, detalhar com muito, vou me estender bastante, que isso aqui são coisas bem específicas, é que você pode criar gabaritos não só com um tipo, você pode criar gabaritos com mais de um tipo. Por exemplo, aqui eu tenho uma classe allo que ela precisa de dois tipos que sejam fornecidos para que a classe seja criada. Por exemplo, um tipo T e um tipo U. O tipo T ele é usado como, digamos, uma propriedade da classe, e o tipo U como um dos parâmetros de uma função que você vai criar lá dentro da classe allo. Como cria isso? Cria dessa forma. Você chama o gabarito, a classe, com a instância dos tipos de dados que você vai fornecer, onde o primeiro tipo de dado que eu quero substituir em t é int. Então, onde tiver t aqui, ele vai arrancar e vai colocar o int. E onde tiver u, ele vai colocar float e vai fazer a substituição. Então, pode usar mais de um tipo? Pode, desde que você precisa, né? Se não precisar, coloca só um mesmo. Se eu quiser usar 3, dando uma vírgula aqui depois do u e coloca o terceiro tipo, e o quarto e o quinto, dependendo da sua demanda. Essa é uma utilidade. A outra é que você pode utilizar no seu gabarito
o que se chama de parâmetros non-type. Eu não encontrei uma tradução muito boa para o português, então eu preferi deixar em inglês, que fica mais fácil de eu abstrair a ideia. Nem sempre o valor que você quer passar no gabarito, a informação que você quer passar na criação do gabarito, é só um tipo do dado. Você pode precisar passar também um valor numérico ou algum outro tipo de informação. Então, nesse caso, você coloca naquela posição do gabarito, né, na criação do gabarito, o tipo do dado que você quer passar e o valor que você quer associar ao seu tipo. O valor vem na forma de uma variável, por exemplo, n. Você pode inicializar essa variável com uma informação que você queira. Aqui, por exemplo, né, eu estou colocando uma situação bem útil. Eu quero criar um vetor de elementos, e esse vetor vai lidar com a quantidade de elementos que eu predefino. Por exemplo, eu vou criar um vetor que tem 30 inteiros. Eu tenho aqui alguns métodos que a classe dispõe para lidar com esse vetor. Mas eu só quero 30. Então, o que eu faço? Na declaração da classe, eu crio lá o tipo do dado que o vetor vai lidar, que vai ser o int, ó, que eu vou passar aqui para o vetor, e quantos elementos aquele vetor terá criado inicialmente. Eu vou criar na criação do meu template o valor 30. Se eu colocar somente vetor de int e não passar o segundo argumento, se eu não passar o segundo argumento, omitir o segundo argumento, ele vai criar um vetor com 10 elementos. Se eu fornecer o argumento, que no caso aqui é 30, aí onde tem n, ele não coloca 10, ele coloca 30. Há situações onde isso aqui é muito conveniente. Você tem lá uma classe que implementa um conjunto de operações em cima de arrays. É o tipo de situação onde mais eu utilizo. E você quer lidar com arrays de tamanhos diferentes. Por exemplo, você quer lidar com o conceito de um ponto no espaço bidimensional. Você vai usar um vetor de 2 inteiros ou 2 floats. Não, é no espaço tridimensional. Aí você vai usar um vetor de 3 inteiros ou 3 floats. É no espaço quadridimensional, onde além da terceira dimensão envolve um tempo, por exemplo. Você coloca o 4. Por aí vai. Então tem os usos desses parâmetros chamados parâmetros non-type. Podem acontecer e você pode precisar disso daqui, nos gabaritos. E algo extremamente curioso e importante quando você tiver que decidir se você vai utilizar gabaritos na sua implementação. Se você for, por exemplo, construir uma biblioteca de programação e você quer disponibilizar essa biblioteca para um utilizador, mas você não deseja disponibilizar a biblioteca no formato de código-fonte. Você quer prover uma versão dinâmica da biblioteca, uma DLL, que o desenvolvedor possa instalar no sistema, e apenas os headers, o .h, para que ele possa fazer o acesso aos dados da DLL, instalar ou a biblioteca de conexão dinâmica para acessar e executar o que tem lá. Usando gabarito, né? até onde a gente conhece, né? Até as versões do C++ que eu tenho utilizado para a linguagem C++, não faz. As estruturas dos gabaritos, elas precisam ser definidas em tempo de compilação. Então, quando o compilador pega uma construção como essa daqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar versões das classes inteiras e double e colocar essas duas implementações das versões dos algoritmos que vão ser criados lá no segmento de código. São duas versões. Então, o compilador faz isso quando ele está processando o arquivo .c++. Quando você vai executar, aí ele já tem isso prontinho para ser lançado, né? Criar as variáveis lá no stack, executar as funções associadas com essas variáveis. Isso é feito em tempo de execução, não em tempo de, isso é feito em tempo de compilação, não em tempo de execução. Portanto, o que é que você poderia se sentir tentado a fazer? Trabalhar com programação modular. Fazer algo assim, ó. Deixa eu criar aqui um novo arquivo. Eu vou criar aqui um allo.hpp. Um allo.cpp. Uma versão da classe, o módulo da classe allo, né? E arrancar isso daqui. Tirar isso aqui e colocar no allo.hpp.
né, o header do alô, tirar essas duas implementações, colocar aqui no alô.cpp, include alô.hpp. E agora você tem os seus dois módulos. Um módulo include alô.hpp. Está aqui o módulo do alô.hpp, o módulo do alô.cpp, perdão, o módulo do gabarito de classe CPP e o módulo do alô.cpp. O que é que você poderia ser tentado a fazer? Compilar cada um separado, fazer a link edição dos dois. Mas, olha só, g++ alô.cpp. Olha o que o compilador nos disse aqui quando você tentou compilar esse módulo separado. Alô does not name a type. Isso não define um tipo, porque quando você não cria o tipo de dado alô, né, em si, que é a classe que você vai usar, no momento em que você usa o gabarito, aplica o gabarito como aqui, ó, nessa condição, você está dizendo qual é o tipo real que está associado com os parâmetros da classe. Já com gabarito, não dá para dizer, no momento da criação, que tipos são esses. Então, essa informação de alô does not name a type, não nomeia um tipo, é porque você não consegue compilar gabaritos. E agora, né, o que é que você faz? Você não consegue fazer a compilação a priori, o compilador não deixa você fazer, para depois fazer uma link edição com o alô. Né, o gabarito de classe.or. Né, então consegue ligar os dois arquivos objeto. Então, a única maneira que você tem de prover essa solução é essa daqui. Esqueça o alô.cpp. Você vai colocar toda a sua implementação, não salva, no alô.hpp. Quando se programa em gabarito, normalmente o que se tem são os headers das classes, e nos headers você coloca lá a sua declaração e a definição de cada um dos métodos. Você não vai compilar o alô.cpp, o alô.hpp. O alô.hpp ele será compilado através da compilação do gabarito de classe, desse arquivo daqui. Vamos compilar de novo. /gabarito de classe. Funcionou igual que tinha da outra vez, porque você colocou a inclusão do header HPP aqui. Então, precisa utilizar gabarito. Você decidiu no seu projeto, na tua implementação, criar uma biblioteca que funcione com gabaritos, fique ciente de que você não vai poder entregar uma versão compilada dela, até o limite do meu conhecimento. A versão que você vai entregar é uma versão em fonte, né, em código fonte. Claro que há maneiras de você amarrar, né, o uso da sua implementação, né, para quem for fazer o uso da tua classe, né, na forma de uma biblioteca, ou sei lá, o algoritmo que você tem implementado. Dá para colocar isso na licença do código. Existem maneiras de fazer isso daí. Mas não em C++. Tem que ser feita a programação dessa forma que a gente está mostrando. Um código para utilizar o gabarito e outro para implementar o gabarito. E é assim que funciona, né? Existem muitas bibliotecas de programação que trabalham com esse tipo de conceito. Isso não é um problema, tá? Não é um problema sério, e muitas vezes na implementação do teu código, você vai fornecer um programa, né? Um programa executável, não é problema, porque a parte do gabarito que você vai fornecer, ela vai ser compilada junto com o código, que vai ao executável lá para a pessoa que você está, né, desenvolvendo a ferramenta. E tem uma boa notícia. O C++, né, assim como outras linguagens de programação, provê vários desses gabaritos. Existe uma biblioteca que a gente vai tratar sobre ela em alguma outra videoaula, chamada Biblioteca STL, que é a Biblioteca Padrão de Gabaritos, ou a Standard Template Library. Essa biblioteca é o santo graal de algoritmos e estruturas de dados em C++. É muito legal usar o STL. Muitas outras bibliotecas de programação usam STL, é uma ferramenta que está sendo desenvolvida há mais de 20 anos, né? Junto do C++, ela é padrão, ele vem, todo compilador C++ suporta.
e a gente vai tratar do STL, né, em outra aula. O objetivo dessas aulas que a gente introduziu aqui é mais para a gente ter a noção do que é um gabarito, como criar um gabarito, para quê? Para a gente ter uma estrada aberta, pavimentada, para conhecer a biblioteca padrão de gabaritos aí, aí do C++. Ok? Então fechamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, do conceito que a gente mostrou. Em outra oportunidade a gente volta aqui para outros estudos, né, aqui na linguagem de programação com vocês. Ok? Até lá e até a próxima oportunidade de se encontrar conosco aqui no canal.